Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Sejam bem-vindos, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ana Gomes, seja bem-vindo. Débora, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus, boa noite. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem por aí com vocês? Glória a Deus por isso. Priscila, Gisele, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Mulheres Aventuradas, minha esposa, Simone, Janiele também, né? Janiel, Bruno, Maiara, sejam bem-vindos, irmã Ângela. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série, tá? Tia Déia, Deus abençoe. Seja bem-vinda, Damiana, Ricardo, ali de Pernambuco. Deus abençoe vocês. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa série sobre ansiedade, como vencer a ansiedade. Nós estamos com uma série falando aí, eu acho que vai ser umas 4, 5 sexta-feiras sobre esse tema. E no final nós vamos trazer um psicólogo profissional cristão para também falar as duas áreas, espiritual e também sem ser espiritual, né? A física em nome de Jesus, tá bom? Pessoal, seja bem-vindo Laura, seja bem-vindo Tarsila, seja bem-vindo em nome de Jesus. Pessoal, vamos começar com uma oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, poderoso e justo, te agradecemos, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor Jesus, por estar aqui mais uma sexta-feira. Que o Senhor possa, Pai, como todas as sextas, o Senhor possa falar em nossos corações, o Senhor possa transformar, libertar e salvar. Tudo para a glória do teu nome. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus abençoe. Lisanete está conosco aqui também, Edivânia, Rosângela também aqui de Matinada, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu peço a vocês que, se for necessário, se vocês acharem necessário, encaminhe essa live para uma pessoa que está precisando ouvir, que hoje nós vamos falar a segunda parte falando sobre ansiedade, como vencê-la. Tá bom? Edinalda ali de Orobó, seja bem-vinda em nome de Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Maria Rita ali de Guarabira, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Caminha essa live, tá? Para pessoas que precisam ouvir. Nós já falamos a primeira parte sexta-feira passada e agora continuaremos falando sobre ansiedade, como vencê-la. E hoje nós vamos passar algo para você e eu tenho certeza, como sexta-feira nós ouvimos, não é, testemunho de pessoas sendo alcançadas, sendo libertadas, creio que hoje também será da mesma forma, em nome de Jesus. Amém. Jéssica, seja bem-vinda. Marcela, seja bem-vinda em nome de Jesus. Pessoal, vamos lá. Mateus capítulo 6 é o nosso carro-chefe aqui, porque se você ler o capítulo 6 de Mateus, você vai ver lá e vai trabalhar sobre ansiedade. Você vai ver que Jesus fala ali sobre questão de ansiedade, tá bom? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, nós temos que ler. E vamos ler, tá? Diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olha o que diz o versículo 26. Muito lindo isso. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam os celeiros, contudo o vosso Pai Celestial se as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Bonito, né? Olha o 28. Quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Aí Deus diz assim: se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
Não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Amém, pessoal? Vamos falar sobre esse tema. E esse texto que eu acabei de falar, ele é muito rico em relação à questão da ansiedade. Então, sexta-feira passada, nós falamos aqui como vencer a ansiedade, o que você precisa para vencer ela. E nós falamos sexta-feira passada que para você vencer a ansiedade, você precisa viver como filho, como filha de Deus, você precisa conhecer melhor Deus que é o seu Pai. Em Oséias capítulo 6, versículo 3, disse que nós temos que conhecer. E diz também em Oséias que o povo padece porque não procura conhecer o seu Pai, que é Deus. Então, você precisa conhecer Deus, o seu Pai. Você precisa conhecer o caráter de Deus. Então, qual é o caráter de Deus? Ele é justo, ele é fiel, ele é amor. Então, você precisa conhecer o seu Pai, como nós falamos sexta-feira passada. Você tem que saber que o seu Pai é eterno e ele é o criador do universo. Tem que entender que do nada ele criou todas as coisas. Olha como esse teu Pai é maravilhoso. Então, tem que entender também que ele protegeu, ele guardou, ele guiou o seu povo todo esse tempo. Então, é muito maravilhoso esse teu Pai, o meu Pai, que é Deus. Então, nós temos que vencer a ansiedade, tendo essa consciência que somos filhos, filhas, e conhecendo o nosso Pai, que é Deus. Então, você também precisa conhecer a herança do Pai. Então, se você quer conhecer a herança do Pai, você precisa ler a história do filho pródigo. Então, ali, a figura do Pai de Deus representa a questão do Pai. Então, a gente conhece um pouco do caráter de Deus, nós conhecemos um pouco do Pai através da parábola do filho pródigo. Não perca tempo, depois da live, vai ali e lê a questão do filho pródigo que você vai ver. Então, isso é muito importante para a gente vencer essa ansiedade. Então, para vencer a ansiedade, viva como filho de Deus, tenha essa consciência que você é filha de Deus, conheça a Deus como seu Pai. E hoje eu quero começar a falar para você o seguinte: vença as mentiras plantadas em sua mente com as verdades da palavra de Deus. Então, é isso que eu quero falar para você. Hoje eu quero falar estas palavras para você. Você tem que vencer essas mentiras implantadas na sua mente com a palavra de Deus. Isso vai te ajudar na questão de ansiedade, tá bom? Tassiane está dizendo que está vivendo um relacionamento abusivo e já não aguenta mais. Tassiane, vamos fazer o seguinte, tá? Assiste essa live, tá bom? E depois das lives nós vamos orar por você. E depois da live, se você quiser conversar, tá? Eu e minha esposa disponível, nós conversaremos com você. Você pode conversar, claro, se você desejar, e se abrir conosco, não é? E pela graça de Deus a gente dá algum conselho a você para você poder vencer isso aí, porque há solução para isso aí, tá bom? Olha só, pessoal. Então vença as mentiras que está implantado na sua mente com as verdades da palavra de Deus. Então, o que é uma crença? O que é uma crença? É uma mentira que se tornou verdade, que se instalou na nossa mente. O que é uma crença? É uma mentira que se tornou verdade, que se instalou em nossa mente, não é? Que está lá, que é mentira, mas a gente começa a pensar, não é? Que é verdade. Então, deixa eu te falar uma coisa. Lembra da vitória de Davi sobre Golias? Lembra disso? 1 Samuel,
1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel capítulo 17, versículo 10 e 11, vai dizer assim, ó: Disse mais os filhos: Hoje desafio as fileiras de Israel. E isso era Golias. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel as palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, ficaram com medo. Olha só o que o gigante Golias falou: não tem ninguém aí para me enfrentar? Manda alguém para mim aqui. Cadê vocês? Não tem ninguém? Só que a pergunta que eu quero falar para você sobre esse texto que eu acabei de ler de Golias, falando palavras, afrontando, jogando mentiras nas palavras dele e entrando na mente do rei Saul e na mente do exército de Israel, eu quero perguntar a você o seguinte: o que é que você está dando ouvido? Vou repetir. A quem você está dando ouvido? Quem você está dando ouvido? Quem? Aqui, nesse que nós estamos nesse texto que eu acabei de falar de Davi, aqui a gente está encontrando um exército que está com medo, está acreditando nas ameaças do inimigo. Então, você já ouviu, com certeza você já ouviu, ou você já, alguém já leu para você, não é? Essa história. Então temos que ter muito cuidado quem nós estamos dando ouvido. Cuidado, porque as pessoas podem estar te falando mentiras e você dando ouvido e guardando na sua mente. E quando você dá ouvido às mentiras e transforma ela em verdade na sua mente, isso pode trazer ansiedade para você. Então, lembre-se disso. A Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Então, existe muitas mentiras sendo pregadas nos dias de hoje. Através da mídia, através de filmes, através de literaturas, através das músicas. Existem muitas vozes no mundo carregando um conteúdo mentiroso. Então presta muito atenção. Preste muito atenção, tá? Preste muita atenção. O que você está dando ouvido? Cuidado na mídia. Cuidado nos filmes que você está assistindo. Cuidado nas literaturas e livros que você está lendo. Cuidado nas músicas que você está ouvindo. E cuidado com essas vozes que ficam chegando para você e falando coisas mentirosas. Então, lembre, a Bíblia diz assim, ó: a fé vem pelo ouvir, não é isso? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir, não é? A paz do Senhor, Cida, vem pelo ouvir, mas o medo também. O medo também vem pelo ouvir. Então, ó, blinda o teu ouvido. Blinda o teu ouvido. Então, deixa eu te fazer outra pergunta. Quais são as vozes dentro de você que vem gritando mentiras? Vou repetir. Quais são as vozes dentro de você que vem gritando mentiras? Quantas vezes você escuta alguém dizer assim: você não vai conseguir, você não vai dar certo nisso, a tua família não vai prosperar. Quem? O teu filho? Não, o teu filho não tem jeito. O teu marido? Não. Se errou, vai continuar errando. Tudo isso é mentira do diabo. Ele quer colocar mentiras na sua mente para você acreditar que é verdade e desistir de orar, desistir de buscar uma solução, desistir de lutar, desistir da pessoa. Mas deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção. Ó, vença com a palavra de Deus. Isso, vença com a palavra de Deus. Você está entendendo? Não deixe essas mentiras o diabo implantar. E outra, o diabo usa pessoas. O diabo usa pessoas.
E essas pessoas que ele usa, você não precisa ouvi-las. Você não precisa ouvi-las. Mas foi uma mãe minha, foi um pai meu, foi um irmão meu, foi um tio meu, foi um pastor. Você não precisa ouvir palavras mentirosas. Você não precisa. Repreenda, saia de perto. Depois você pode até voltar, mas saia de perto. Porque se você não estiver preparado, essas mentiras podem entrar na sua mente e você pensar que é verdade. Você está entendendo? Então preste muito atenção. Você precisa vencer essas mentiras. Você precisa vencer essas mentiras que são ditas. Lembre-se disso, o diabo é o pai da mentira. Como Deus usa pessoas, o diabo também usa. Então, deixa eu te contar um exemplo. Você sabe a história da mulher do fluxo de sangue? Muito bem. Quem foi buscar Jesus na praia, quando Jesus chegou, foi Jairo. Jairo foi buscar Jesus. Só que, interessante que Jairo foi buscar Jesus, e quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a sua filha estava muito doente. E Jesus estava indo socorrer a sua filha. Só que quando Jesus está indo atender Jairo, ele para atender a mulher do fluxo de sangue. Ele para atender a mulher do fluxo de sangue. E nesse tempo, nesse pouquinho de tempo, foi um pouco de tempo, vamos dizer que não foi muito tempo, chega um mensageiro da casa de Jairo. Mensageiro da casa de Jairo. Olha isso. Um mensageiro da casa de Jairo. E esse mensageiro chega para ele e diz assim: olha, não tem mais jeito. A sua filha morreu. Só viemos aqui para te avisar, porque nós temos que providenciar o enterro, nós temos que providenciar tudo, porque não tem mais jeito. Ela morreu. Ela morreu. Quem veio trazer essa mensagem? O mensageiro da casa de Jairo. Então entenda uma coisa, muitas das vezes as mensagens negativas, mensagens mentirosas que querem tirar você do seu propósito, do seu projeto, são pessoas que vêm de nossa família, dos nossos parentes, pessoas que a gente tem um maior estima, maior carinho, maior amor, pessoas que a gente acha que vai nos ajudar com palavras, mas chegam com palavras mentirosas, com palavras de desânimo, pessimistas. E aí você olha para a pessoa e diz: eita, é uma mulher de oração, é um homem de oração, meu Deus, é um meu mentor, é isso, é aquilo. Então o que é que eu vou fazer? Acaba acreditando naquelas palavras. Acaba acreditando naquelas palavras. Você tem que acreditar uma coisa: você é o que Deus diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. Entendeu? Então Jairo aqui tem duas opções, duas. A primeira era ouvir a voz do pessimista, ouvir a voz negativa. O que foi essa voz disse para ele? Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas Jairo, ele estava andando com o príncipe da vida. Glória a Deus. Então, ele tinha essa opção. Primeiro, ouvir essa voz pessimista, dizendo que não tinha mais jeito. A segunda voz, a segunda opção era ouvir Jesus. Ouvir Jesus. E aí? Jairo, de repente, ele ouve Jesus falar, dizendo assim: não temas, Jairo. Não temas. Não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Crer somente. Olha o que Jesus disse, hein? Veio o mensageiro da casa de Jairo dizendo que não perturbe o mestre, deixa o mestre aí, a sua filha morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus, ouvindo isso, ele disse: ô Jairo, olha para mim aqui, Jairo. Olha aqui para mim. Não temas, não tenha medo, crer somente. Crer somente. Então, de um lado, Jesus estava falando: crê somente, não tenha medo. Mas também tinha
o outro lado, que era o mensageiro da morte, dizendo para ele: acabou, não tem mais jeito, morreu. Então, deixa eu perguntar para você, quem você está ouvindo? Quais são as vozes que você está ouvindo? Quem você vai ouvir? Quem você está dando ouvido? Preste muita atenção nisso. Porque Jesus estava falando para ele: não temas, não temas, não tenha medo, crê somente, crê somente. Então, em nome de Jesus, pare hoje para dar ouvido às vozes de Deus. Pare hoje para dar ouvido à voz de Deus. Outra coisa que eu quero falar para você, tá? Pare de dar ouvido a quem não tem nada de Deus para dizer a você. E vai chegar. A vitória vai chegar, Gomes Barbosa. A vitória vai chegar. Então, deixa eu falar para você mais uma vez. Para de dar ouvido a quem não tem nada de Deus para falar para você. Para. Como você só pode dar ouvido a palavras se você vê naquela pessoa gerando fruto. Se você vê uma pessoa que só traz rancor, raiva, ira, inveja, disse-me-disse, sai falando na vida de um, vida de outro, aí de repente quer te dar um conselho e esse conselho vai ao desencontro daquilo que Deus já te prometeu, é o diabo, é a voz do diabo. Não dê ouvido, não dê ouvido. Por quê? Essas pessoas que estão dando ouvido para pessoas que não têm nada de Deus para dizer, elas ficam paradas, elas ficam estagnadas, elas ficam com medo, ficam ansiosa. Por quê? Porque estão dando ouvido às mentiras. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. Você é isso para Deus. Não deixe ninguém dizer o contrário isso. Não. Pare de ouvir aquelas pessoas que não têm nada de Deus para te dizer. Deixa eu dar um conselho para você. Outro conselho. Para de assistir jornal. Para de assistir jornal, pessoal. Sabe por quê? Deixa eu falar para você. O jornal hoje só traz coisas ruins. Desculpa a palavra, mas só traz desgraça, medo, sangue. Então, se você já está com ansiedade, se você já está com medo, se você já está angustiada, e para ouvir notícias ruins, isso vai piorar você. Quantas pessoas nessa pandemia pioraram? Esse projeto hoje que eu falo com você nasceu justamente dentro de uma pandemia. Você está entendendo? Então, entenda uma coisa nesta noite. Para de ouvir notícias ruins. No lugar de você estar assistindo jornal, ouça um louvor, ouça uma pregação. Ouça algo que vai te edificar e não te angustiar mais do jeito que você já está. Como é que você pode melhorar? Como é que você pode ser curada disso se as notícias que você ouve é coisas ruins? Então, infelizmente, a mídia de hoje, ela é assim, quanto pior for, melhor para ela vender. Eles querem audiência, sabe a quê? Com seu medo. Ele quer, o que é que a mídia quer audiência? Com a dor, com o sofrimento dos outros. Então, eu particularmente não assisto jornal, tá? Eu particularmente não assisto jornal. Eu entro na internet, procuro um site que é neutro, olho um pouquinho ali, outra coisa ali e saio. Não olho. Porque eu já sofri com ansiedade. E eu sei como é que é. Então, assim,
Eu vi o que aconteceu com muitas pessoas, não só pessoas que estão ao meu redor, dentro da minha parentela, todo mundo sofrendo com ansiedade durante essa pandemia, e eu via que trazia aquilo, eu dizia, desliga o jornal, pessoal, não assiste isso, pessoal, para de ouvir isso só traz morte, morreu, e iria piorando. Então, presta muita atenção nisso, preste muito atenção nisso, pessoal. Não dê ouvido aquilo que não é de Deus, aquilo que não vai te edificar. Não. Ó, lembra-se uma coisa, os nossos olhos são as janelas de acesso para a nossa mente. Os nossos olhos são as janelas de acesso para a nossa mente. Então, precisamos guardar a nossa mente, as nossas emoções, e começar, como eu já disse, a assistir aquilo que traz esperança. Assistir aquilo que vai nutrir a sua fé. Você está entendendo? É isso que eu estou falando para você nesta noite. Você tem que ver o que você está assistindo e ouvindo, se está nutrindo a sua fé. Se está trazendo esperança para você. Você está entendendo? Então, vou perguntar de novo para você. Quem você está ouvindo? Em quem você está acreditando? Se Deus disse que você vai chegar do outro lado, se Jesus disse assim, olha, vou te dar vitória, olha, eu vou trazer o teu marido, olha, o teu filho será salvo, olha, tua família vai ser restaurada, então para de ouvir palavras negativas. Jesus não disse, e a palavra de Deus diz que ele não pode mentir. O que ele promete, ele cumpre. E muita gente está trazendo ansiedade nisso, por quê? Porque estão acreditando, sabe, em mentiras e colocam isso na sua mente. Não. Não faça isso. Não faça isso. Eu vou falar algo aqui que eu escutei de uma pessoa. E se você quiser anotar o que eu vou dizer agora, então, essa é aqui, ó, a nossa amiga Tarsila está dizendo que é horrível sentir isso, né? Ansiedade. Tenho tido crise e passo o dia pensando que qualquer momento pode acontecer alguma coisa horrível, meu Deus. Muito bem. É o seguinte, Thais, leia mais a Bíblia, escute louvor. Mas se já tiver uma coisa bem avançada, eu vou falar isso já, bem avançado, você tem que procurar um profissional, tá? Eu tenho um psicólogo, tá, pessoal? Eu tenho um psicólogo, certo? Eu me consulto com ele, não é todo mês, quando eu vou para João Pessoa, mas eu tenho um psicólogo, eu me consulto com ele, falo com ele, tá? Ele é cristão, ele sabe como dividir a questão espiritual e a questão física. Então, no final da nossa série, nós vamos estar aqui com esse psicólogo. O nome dele é Marcos Suelde, tá bom? Então, entenda uma coisa. Repita isso, anota o que eu vou dizer. Se você quiser anotar e colocar no banheiro, na porta do banheiro, no vidro do banheiro, na geladeira, no seu celular, anote isso. O quê? Anota assim. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagre. Minha família está debaixo da graça de Deus. Então, repita isso todos os dias. Todos os dias que você acordar, todos os dias quando você se levantar, você repete isso. O céu não está em crise. Deus está no controle. Nós cremos em milagre. Minha família está debaixo da graça de Deus. Repita isso, anote isso, leia isso todos os dias. Porque você pode ver prefeitura em crise, Estado em crise, Brasil em crise, o mundo em crise, mas quando você lê, você vai estar lá, o céu não está em crise. E deixa eu falar uma coisa para você,
nada sai do controle de Deus. Então, Deus continua no controle de tudo. De tudo. Lembre-se disso. Anote sempre isso. Você tem que parar de acreditar nessas vozes que são usadas pelo diabo. Você tem que entender que Deus está no controle, você tem que entender que o céu não está em crise, você tem que acreditar e continuar acreditando em milagres e saber que a sua família está debaixo da mão de Deus. Comece a ouvir a voz de Deus, em nome de Jesus. Hoje você vai dormir com isso na sua mente e descendo para o seu coração. O céu não está em crise, eu creio em milagres, Deus está no controle de tudo e minha família está debaixo da graça de Deus. Você vai dormir com isso na sua mente e hoje você vai ter, sim, uma noite de paz, de sono, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você tem isso na sua mente, se você coloca isso no seu coração, se Deus está no controle, e você sabe disso, que Deus está no controle, por que você tem medo? Está entendendo isso? Se Deus está no controle, se você diz assim, Deus está no controle, eu digo isso todo dia, e por que você não consegue dormir direito? É porque você fala, mas não crê. Você está entendendo? Muita gente fala, Deus é isso, Deus é amor, Deus, mas não crê. Mas deixa eu falar uma coisa para você nesta noite, creia nessa palavra de Deus, que Ele está falando para o seu coração hoje. Creia em milagre, meu irmão. Creia em milagre, meu irmão. Deus é Deus de milagre, Ele não mudou. Ele está no controle de tudo. O céu não está e nunca estará em crise. E a sua família está debaixo da graça de Deus. Então entenda uma coisa, se Deus está no controle, se o céu não está em crise, se você acredita em milagres e a sua família está debaixo da mão de Deus, então não pare, prossiga. E outra coisa, viu? Se você crê tudo isso que eu acabei de falar, deixa eu te falar uma coisa, não fique desconfiado. Sabe? Não fique desconfiado. Qualquer coisa você fica desconfiado. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Hã? O quê? Quem fez? Não. Cadê? Hã? Não fica desconfiado. Deus não está no controle? Descansa. Se Deus está no controle, você vai se levantar da cama, você vai caminhar, sabe? Você vai fazer caminhada, se for para academia, você vai para academia, você vai almoçar, você vai jantar, você vai tomar café. É isso aí, você vai falar de Deus para as pessoas. Em nome de Jesus, você hoje vai ser liberta, você vai sair dessa coisa que está te paralisando, está estagnando a sua vida. Em nome de Jesus, hoje, Deus vai começar, em nome de Jesus, a fazer algo novo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê que o céu não está em crise, se você crê que Deus está no controle, se você crê em milagres, e você crê que a sua família está debaixo da mão poderosa de Deus, então, meu irmão, começa a prosseguir. Acabou. Levanta a cabeça e começa a prosseguir. Por quê? Porque você vai começar a dar ouvido às coisas do céu. Você vai começar a dar ouvido ao nosso Deus, do seu Pai, tá entendendo? Você vai começar a dar ouvido a isso. Para finalizar, em quarto lugar que eu quero passar para você. Depois de você vencer as mentiras de Satanás, que foram implantadas na sua mente com a verdade da palavra de Deus, hoje, algumas crises de ansiedade, ela tem a ver com identidade. Quando você não sabe quem você é, quando você não sabe para onde está indo, quando você não sabe por que está aqui. Você está entendendo o que eu estou dizendo?
Então, isso também leva à ansiedade. Você tem que saber a sua identidade. Para onde eu estou indo? Quem sou eu? Tá entendendo? O que é que eu estou fazendo aqui? Dalila, seja bem-vinda em nome de Jesus. Você está entendendo isso que eu estou dizendo para você? Porque quem sabe quem é? Quem sabe por que estar aqui? Quem sabe para onde está indo? Não tem problemas com ansiedade. Lembre-se, a ansiedade que eu estou falando aqui é ansiedade espiritual, pessoal. Tá bom? Quando a sua ansiedade já é patológica, está um nível avançadíssimo, você precisa procurar ajuda. Tá bom? Nós vamos falar isso na última série, tá bom? Então, outra coisa aqui, o quarto lugar que eu quero trazer para você, para poder vencer a ansiedade, você precisa mudar o seu olhar. Você precisa mudar o seu olhar. Olha o que me chamou a atenção aqui, em Mateus, já estou terminando, pessoal. Em Mateus capítulo 6, fica aí. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 26 e 28. Olhai para as aves do céu. Está vendo? Olhai para as aves do céu. E o 28 diz, observai como crescem os lírios do campo. Então você precisa mudar o seu olhar. O que é muito interessante é que aqui entra a questão de você começar a ver pela contemplação, não é? Então, olha o que está dizendo, olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Então, quando você olha para as aves, você vê o cuidado de Deus. Quando você olha para os lírios do campo, você vê o cuidado de Deus. Tem pessoas que não observam as simples coisas. As simples coisas. Então, quando você para olhar a formiga, por exemplo, a gente aprende muita coisa com a formiga. Então, o que eu quero dizer para você? Mude o seu olhar hoje. Depois que você vence as mentiras implantadas de Satanás na sua mente e você vence com a verdade, com a palavra de Deus, agora eu preciso que você mude o seu olhar. Talvez você esteja olhando para aquilo que não te edifica. Talvez você esteja olhando para aquilo que não te ensina nada. Ou de repente você está olhando para aquilo que está te deprimindo, fazendo você ficar mais, mais deprimida, mais deprimido. Então, os seus olhos devem estar postos naquilo que você não deveria estar olhando. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Que tal hoje você começar a mudar o seu olhar e começar a olhar para aquilo que te faz bem? Já fez esse teste? Faz hoje. Para de olhar aquilo que está te deprimindo e começa a olhar para aquilo que te faz bem. Então, olha só, olhar o que Jesus disse, olhai para as aves do céu. Hoje eu moro aqui em Matinadas e eu tenho esse privilégio de quando eu abrir a porta de casa, eu ver os passarinhos cantando, passando em frente à minha janela assim, fazendo aqueles voos, né, aqueles rajantes assim. De repente eu começo a olhar o nascer do sol aqui na minha janela, o pôr do sol também. Então, começa a prestar atenção nas mínimas coisas. Começa a olhar para as mínimas coisas. A chuva, por exemplo, não é? A chuva é milagre de Deus, não é? A chuva é milagre, é graça de Deus para nós. Então, os nossos olhos são a porta de acesso para quem? Para a nossa mente. Então começa a olhar na direção certa, começa a olhar para aquilo que vai te trazer esperança. Você está entendendo? Então, olhai para os lírios do campo, olhai para a chuva caindo, olha para o sol nascendo, olha para o sol se pondo, coisa maravilhosa. Olha, eu vi uma certa vez, eu até anotei aqui, um pensamento que dizia assim, ele dizia assim, ninguém te aplaudiu hoje, ninguém celebrou a sua presença hoje.
Aí ele diz assim: fique em paz. O sol toda manhã ele dá o seu espetáculo e a maioria das pessoas estão dormindo. Olha só que coisa, né, interessante. O sol, não é, dá o seu espetáculo, a sua maravilha, mas a maioria das pessoas estão dormindo. Mas mesmo assim, o sol não para de dar o seu show de tanta boniteza, lindeza, não é? Coisa linda. Lá em João Pessoa tem um pôr do sol muito conhecido, né, na Praia do Jacaré. Então imagina aquela coisa linda, maravilhosa, não é? Então assim, mas a maioria das pessoas não vê isso, estão dormindo quando ele nasce, não é? E quando ele vai se pôr, a maioria das pessoas não estão nem vendo, com tanta ansiedade, com tanta coisa na cabeça, que não para de repente, para dar uma parada assim, olhar para o sol, olhar para o céu e começar a imaginar o quanto Deus é lindo e poderoso, não é? Então, mude o seu olhar, tá bom? Então hoje, eu quero dizer para você o seguinte: para você vencer a ansiedade, mude o seu olhar, viva como filho e como filha de Deus, conheça o caráter de Deus, o seu Pai, e vença as mentiras da sua mente com a verdade da palavra de Deus. Então, mude o seu olhar em tudo que não agrega valor. Amém, pessoal? Amém? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Glória a Deus. Pessoal, eu quero desde já agradecer a vocês, tá? Por vocês sempre estarem interagindo conosco, tá bom? Eu fiz algumas enquetes e eu queria falar isso para vocês agora. Eu fiz algumas enquetes perguntando o seguinte: se você leu a Bíblia hoje, não é? Ficou empatado. Algumas pessoas diziam assim: eu li a Bíblia hoje, depois eu vou ler depois, não é? Vou ler depois. Tira um tempo, leia a Bíblia todos os dias. Tira um tempo. Pastor, não tem um tempo. Você cria. Realmente tempo não se tem, você cria. Então, tira um tempo para ler a palavra de Deus, tá? Outra coisa, eu perguntei se quando você está lendo a palavra de Deus, se você concentra no que você está lendo, ou você pensa, quando está lendo a Bíblia, você pensa em outras coisas. Se você começar a ler a palavra de Deus e meditar nela, se concentrar nela, meditar nela e não pensar, vai te ajudar na questão da ansiedade. Pode ter certeza disso. Quando você estiver lendo a palavra de Deus, você, de repente, se você tiver um celular ligado, desliga. Se você tiver pessoas por perto, sai de perto. Vai para um lugar mais reservado, leia a palavra. Mas brinda a tua mente e medita no que você está lendo, tá bom? Outra coisa que eu perguntei foi quem lia a Bíblia fisicamente ou lia a Bíblia no celular. Ou lia fisicamente ou no tablet, não é? Muita gente disse que lê a Bíblia fisicamente, ok. Mas tem pessoas que lê no celular ou no tablet. Aí eu perguntei o seguinte: quando você está lendo a Bíblia, você lê no 4G ou você bota no modo avião? Muita gente respondeu dizendo que lê em 4G. Agora entenda comigo. Se você está lendo a Bíblia no celular ou no tablet, alguma coisa desse tipo, e você não bota ele no modo avião, e você está lá no 4G, tal, e você está lendo, aí de repente chega uma mensagem no WhatsApp, vamos dizer assim. Não vou falar nem e-mail, vamos falar no WhatsApp. E o que é que você faz? Clica na mensagem do WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Pá, clica. O que acontece? Você já perde a concentração do que você está lendo, que é a questão da Bíblia, e vai ler a mensagem no WhatsApp. E se essa mensagem do WhatsApp for uma mensagem de coisas ruins, pronto. Já vai bater tua ansiedade, tu já vai ficar preocupado, mas você estava acabando de ler a palavra. Então, assim, o conselho que eu te dou, certo?
Quando você estiver lendo a Bíblia, e se você estiver lendo a Bíblia no celular, se você estiver lendo a Bíblia no tablet, principalmente na igreja, deixa no modo avião. Deixa no modo avião para você não perder a concentração. De repente Deus está falando com você e o diabo usa no WhatsApp, no WhatsApp, uma pessoa para te mandar uma mensagem. E aí, de repente, o que Deus que quer falar contigo ali através da palavra, você vai lá, clica na mensagem e acaba perdendo a concentração e não pensa mais. E isso é perigoso, tá bom? De repente você diz, meu Deus do céu, Deus não falou comigo hoje. Deus poderia ter falado com você sim, mas você preferiu clicar na mensagem do WhatsApp. Não faz isso. Se você lê o celular, se você lê a Bíblia no celular ou no tablet, bota ele no modo avião. Quando você terminar de ler, aí tu liga novamente o 4G. Beleza? Isso vai te ajudar também na questão da ansiedade. Tá bom? Porque tem pessoas assim, dizem, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Quando eu estou lendo a Bíblia, aí vem coisas na minha mente. Concentra nisso. Ah, pastor, quando eu estou lendo a Bíblia, aí toca o WhatsApp, desliga o WhatsApp. É só alguns minutos. Entendeu? Vai te ajudar. Escuta louvor também. Escuta pregações também. Vai te ajudar, pode ter certeza disso. Tá bom, pessoal? Essa é a palavra que Deus colocou em nosso coração. Tá bom? Sexta-feira estaremos aqui novamente, se assim Deus permitir. Continuaremos falando como vencer a ansiedade. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? Senão, nós vamos orar em nome de Jesus. Eu quero agradecer também as pessoas que aqui estão, e eu tenho observado que são pessoas que estão assistindo pela primeira vez a nossa live, e eu quero agradecer pela confiança, tá bom? Pelo apoio ao nosso ministério. Muito, muito obrigado. Vocês que compartilham a nossa mensagem, vocês que mandam convite, vocês são umas bênçãos de Deus em nome de Jesus. Pessoal, tem alguma pergunta? Se você tiver alguma pergunta, nós estamos aqui para responder em nome de Jesus. Se não, vamos orar. Amém? Denilson, tu entrou aí, mano? Seja bem-vindo. Rafaela também, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Poderoso e Justo, estamos aqui na Tua presença, Pai. Te agradecendo por essa live. Te agradecendo por cada família aqui, Senhor amado, representado. Essas pessoas que ficaram até o fim, aquelas pessoas que entraram, já saíram também. Que o Senhor possa abençoá-las. Que o Senhor possa restaurar as suas vidas, dando saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, meu Pai. Ajuda, Senhor, dá um final de semana abençoado para elas. Que o Senhor, Pai, possa continuar com suas bênçãos estendidas, com as tuas mãos estendidas, que eles possam entender que o céu não está em crise, que eles possam entender, Pai, que o Senhor está no controle de tudo, que eles possam continuar crendo em milagres e sabendo que as suas famílias estão debaixo da graça de Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Sim, a nossa amiga está perguntando aqui, a Tarsila, está perguntando, a live é toda sexta e vai até quando? Sim, nós fazemos live toda sexta-feira, toda. Mas nós estamos numa série sobre ansiedade. Essa é a segunda série sobre ansiedade, tá? Segunda. Nós vamos deixar salva no YouTube, tá bom? Daqui a pouco, quando terminar, eu vou deixar salva lá no YouTube. E vai até dia... Essa série, se não me engano, vai até dia 26 desse mês. Eu acho que é isso. Dia 26 desse mês, numa sexta-feira. E nesse dia, dia 26, nós estaremos aqui com um psicólogo em nome de Jesus. Eita, Denilson, faz o seguinte, era bom você ir lá no canal do YouTube, assistir de sexta-feira, e essa eu vou deixar salvo lá também. Você assiste, tenho certeza que vai te ajudar, mano, vai te ajudar. Em nome de Jesus, pode ter certeza disso, tá bom? Toda sexta-feira nós fazemos, tá bom? Sim, pessoal, quero pedir a vocês também que
que não segue ainda, se vocês puderem seguir Mulheres Bem-Aventuradas, certo? Mulheres Bem-Aventuradas, ela é minha esposa, Redlene, e ela trabalha muito questão com as mulheres, tá bom? Se você quiser segui-la lá, pode ter certeza que vai ter palavras que edificam também a questão de vocês, mulheres. Vai te ajudar bastante, tá bom? Ô, Denilson, será um prazer, mano, ter você aqui conosco, tá bom? Um prazer mesmo, tá? Você sabe aí que pode contar conosco, tá bom? Pessoal, Deus abençoe vocês, tá bom? Até sexta-feira, em nome de Jesus. Marília, vocês é uma bênção. Deus te abençoe, Marília, Gisele. Não sei se Priscila está aqui ainda. Deus abençoe. Sim, temos uma pessoa aqui para nós orar, rapaz. E ela disse que está sofrendo com alguns abusos, não é? Emocional, eu acho que é isso. Eu não lembro do nome dela. Não lembro o nome dela. Mas se ela estiver aqui e quiser chamar só para a gente orar, tá bom? Amém. Tarsila, Deus abençoe também. Amém, Marília. Guilherme, Deus te abençoe, mano. Deus te abençoe. Tamo junto, né, Nilson? Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então vamos orar. Eu não sei o nome dela, mas prometi orar e nós vamos orar em nome de Jesus por essa pessoa, tá bom? Se ela pudesse, eu queria colocar ela aqui. Nós temos uma lista de oração. Nós todos que pedem oração, nós colocamos nessa lista, e quando eu vou orar, eu sempre apresento essa lista, não é? E tem pessoas que têm voltado para dar testemunho, tá? Vânia, Vânia, a senhora também é uma bênção. Ana Gomes, tu és uma bênção, Deus te abençoe. Amém, Marília, Deus abençoe. Então vamos orar por essa pessoa. Senhor, meu Pai, estamos aqui na tua presença. Não sei, Pai, o nome da pessoa, mas o Senhor sabe. Então, Senhor, ela pediu oração pelo seu casamento, por questão de abuso emocional. Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, dar sabedoria, dar graça, entendimento. Que nós cremos em milagre, nós cremos na restauração, nós cremos em mudança. Jesus, que o Senhor possa, neste momento, Senhor amado, visitar essa irmã onde ela estiver, que o Senhor possa chegar na sua casa. E nós sabemos que a mudança começa, Senhor, através da nossa liberdade, para o teu Espírito começar a trabalhar. Então, Senhor Jesus, faz um milagre. Que o teu nome seja glorificado na família. Em nome de Jesus. Amém, pessoal? Kelly, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Raquel também. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Estarei colocando essa live no YouTube. Se vocês puderem assistirem, aqueles que não assistiram todos, se vocês puderem indicar, eu agradeço, tá bom? Eu agradeço porque o intuito é levar o reino de Deus para dentro das famílias. Amém? Deus abençoe vocês e tenham um ótimo final de semana.